Oi, amigos! Estou aqui em mais um sábado, começando esse vlog. Gente, sério, só fim de semana que eu tô conseguindo parar pra conversar com a câmera, com vocês. E minhas semanas têm sido muito corridas. Eu queria gravar alguns vlogs de rotina noturna, rotina matinal, mas eu preciso me organizar melhor pra isso, porque eu tenho chegado em casa e basicamente treino, tomo banho, como, e aí a hora que eu sento pra ler meu livro, meu sono já vem com tudo e eu durmo. Então, né, tá sendo um pouco assim. E aí fim de semana é o tempo que eu realmente tiro pra mim e consigo pensar além daquilo que eu faço durante a semana. Hoje de manhã, minha manhã foi praticamente igual a que eu mostrei no último vlog, porque eu fui de novo naquele sebo que tem perto de casa, que vai deixar de ser perto de casa, infelizmente, porque a dona vai fechar as portas nesse espaço atual para continuar com um sebo menor na casa dela. Ela explicou isso pra gente hoje, que me deixou feliz, porque de início eu tinha entendido que o sebo ia fechar, né? Ela chegou a comentar e também saiu no Instagram daqui da minha cidade que ia fechar, e eu fiquei super chateada. Mas na verdade vai ter uma continuidade, só que em outro espaço, e espero que dê certo pra ela, né? É muito triste ver que esses lugares, assim, esses espaços culturais vem perdendo cada vez mais força, mais, né, adesão das pessoas. Sei lá, isso não é valorizado mais, né? Mas ainda tem pessoas que gostam, ainda tem pessoas que vão, e isso tinha que ser mais propagado, né? Essa energia aí cultural, vintage, uma coisa, entendeu? Pra gente voltar um pouco, pensar um pouco como antigamente, com menos agitação, menos correria, menos informação o tempo inteiro, em todo lugar, enfim. E assim, um sebo é um espaço que, além de vender livros, no caso ela vende discos também, revistas e tal, além disso tudo, ele carrega aí um valor simbólico muito legal, né? Mas é isso. Agora eu vou lavar umas roupas ali e limpar meu tênis, que eu usei a semana inteira e está podre. Depois eu vou ver, eu quero estudar um pouco hoje também. Ler um pouco mais dos 2 livros que eu tô lendo. Que eu tô lendo A Volta ao Mundo em 80 Dias, que inclusive foi um dos que eu comprei semana retrasada lá no sebo. E tô lendo também ainda 7 Anos Entre Nós. E eu acho que eu entrei no clímax da história agora, uns 40 e poucos %. Então estou animada para continuar. E acho que essa vai ser a programação da tarde de sábado. E é isto. Os princípios.
Bom dia, amigos. Tô me arrumando pra ir pra academia agora. Gente, ontem eu fiquei acordada até meia-noite assistindo os donos do jogo. Acho que foi meu recorde em um bom tempo, porque, né, eu sou uma senhora que dorme 10 horas da noite, às vezes até antes. E aí ontem foi um dos primeiros dias, assim, recentes que eu fiquei acordada até mais tarde, porque eu fiquei viciada na série. Eu acho que eu conseguiria, tipo assim, maratonar até o último episódio, só que daí eu falei, não, vou me preservar, vou dormir e amanhã eu termino. Então hoje tá faltando uns 3 pra eu assistir. E aí ao longo do dia aí eu vejo. Mas agora vou lá treinar. Cheguei em casa agora. Eu passei na praça depois da academia, porque todo domingo tem barraquinha de comida lá. Eu quase me rendi a almoçar um pastel, mas aí a minha versão que quer comer saudável falou mais alto. E eu vim pra casa e tô fazendo uma crepioca. Então, resisti. Embora tava difícil, porque o pastel tava muito bonito. Mas tudo bem. Ficou bonitinha minha crepioca. Agora eu vou continuar assistindo os donos do jogo. E aí, amigos, vou aproveitar o restinho de luz natural para falar um pouquinho com vocês sobre algumas reflexões que eu tô tendo agora nesse final de ano. Especialmente nesse mês de novembro, que é o mês do meu aniversário, né? Então me deixa um pouco introspectiva, fazendo algumas avaliações e tal. E assim, eu acho que esse ano de 2025, ele foi um ano muito importante pra mim. Ele tem sido, né, um ano muito importante pra mim, que não acabou ainda. Mas tá sendo um ano de muitas descobertas internas. Eu comecei a fazer terapia em janeiro desse ano. E por isso eu agradeço a Ana Júlia lá do ano passado, que tomou essa decisão e falou, não, ano que vem uma das metas vai ser cumprida, que é a meta de começar a terapia. Eu nunca tinha feito terapia, acho que eu já falei isso no outro vlog aqui. Só uma vez quando eu era pequena e tinha problema de dormir, mas fora isso... Peraí que minha mãe tá me ligando. Recapitulando, então... Logo em janeiro, né, eu já comecei a terapia e aí tô desde então fazendo as minhas sessões e tem sido muito, muito, muito bom, muito esclarecedor, ajudando mesmo nessa busca aí pelo autoconhecimento, por entender algumas questões, também para ser mais paciente com algumas coisas que estavam me afligindo muito no ano passado, desde que eu me formei, que também já foi um tópico que eu abordei aqui. Claro que essas coisas elas não vão embora, mas a gente aprende a lidar melhor com elas quando a gente se dispõe a falar sobre com um profissional. Foi uma grande mudança aí pra mim, né, nesse ano, por ser algo que eu não tinha na minha rotina, não tinha isso na minha vida assim. Então 2025 trouxe aí, em primeiro lugar, a terapia, que já foi um grande avanço. A segunda coisa muito positiva desse ano também foi a consciência que eu comecei a adquirir com relação ao uso de redes sociais, né, em especial o Instagram. Também já fiz um vlog falando sobre isso, mas foi uma coisa que veio lá no mês de janeiro também. Eu decidi ficar por um mês sem utilizar o aplicativo no meu celular e aquilo já me mostrou o quanto eu tava viciada e o quanto eu precisava mudar aquilo, porque que era uma das grandes fontes da minha ansiedade e outra que tava me tirando de coisas que eu queria retomar
na minha vida, né? Primeiro fiz essa pausa de um mês, depois eu voltei com o aplicativo no Instagram e aí o meu vício voltou e eu vi que é muito difícil a gente realmente ficar alheio àquilo quando aquilo tá tão, tipo assim, tão perto, né? No nosso alcance tão fácil, que é, no caso, no celular, que a gente tá com ele o tempo todo. Depois os meses foram passando e eu decidi de novo excluir o aplicativo do celular. E aí eu tô desde julho sem e não pretendo instalar de novo. Eu continuo utilizando para algumas coisas, quando eu quero postar alguma coisa, repostar, comentar, responder alguém, eu continuo usando, mas eu uso no tablet, porque é uma coisa que eu não tô com ele ali o tempo todo, ou no computador mesmo, então eu estou dificultando o meu acesso para realmente tirar um pouco do vício e tem dado muito certo mesmo. Então é outro ganho de 2025, realmente essa consciência, essa vontade de mudar isso, de parar, de ficar imersa no celular para fazer tudo o tempo inteiro. E foi uma coisa que eu falei, inclusive, com a minha psicóloga esses dias, que eu percebi que eu não tô sentindo falta disso. Eu sempre fui uma pessoa que, quando eu tava, né, com o Instagram no celular, eu sempre fui uma pessoa de compartilhar muito. Então eu achava uma coisa bonita, postava um story. Tava num lugar com alguém, postava um story. Aquela coisa que a gente meio que tá acostumado a fazer, né? Seja por um efeito manada, porque todo mundo faz, ou porque a gente gosta. Eu realmente gostava, sempre gostei muito de fotografia, sempre tive ali um olhar um pouco atento pra essa questão estética. Então, uma coisa, o céu tá lindo, aí eu tirava uma foto e postava. Uma flor, tirava e postava, essas coisas. E não que isso seja ruim, eu ainda, né, gosto disso, mas depois desse detox, eu fui percebendo o quanto eu não sinto falta daquilo. Então, que talvez, embora eu goste, não é algo que eu preciso, sabe? Eu não preciso postar o que eu tô fazendo, eu não preciso compartilhar com as pessoas o que eu tô fazendo o tempo inteiro. Tipo, sabe? Qual é a necessidade? Eu acho que era algo automático. E hoje, assim, quando eu quero compartilhar algo que eu fiz, que eu tô fazendo, é realmente para compartilhar, não é para mostrar, pra, tipo, sabe, todo mundo saber o que eu tô fazendo. E aí eu não faço questão de postar na hora, tipo, eu estou num show, preciso postar uma foto do show no momento em que eu tô lá. Não, eu vou curtir o show, se eu quiser registrar, eu vou registrar. No dia seguinte, a hora que eu tiver, tipo, à toa, 100% à toa, eu vou e posto alguma coisa, entendeu? Algum registro. Isso pra tudo. Eu tô fazendo isso pra tudo. E tem sido muito, mas muito positivo, gente. Vocês não têm ideia. Porque eu tô vivendo mais as coisas, né? Eu tô tendo as experiências de uma maneira presente. E eu tô me desprendendo dessa necessidade de mostrar pras pessoas o que a gente faz. Porque ninguém se importa. Ninguém se importa. Então, assim, um ponto muito positivo. Mais um do ano de 2025. Uma outra coisa, aí não veio desse ano, especialmente, veio do ano passado, que foi a retomada aí do meu hábito de leitura. Eu consegui retomar ele, assim, muito forte. Ano passado eu li, acho que uns 32 livros. E esse ano eu tô na casa dos 20 até agora. E, gente, sério, antes de 2024, na época que eu tava na graduação, se eu li, tipo, 3 livros por ano, foi muita coisa durante os meus anos de graduação, sendo sincera. Então, ano passado isso foi algo, assim, que eu consegui trazer de volta pra minha vida. E hoje em dia eu não fico sem ler um livro. Tipo assim, eu termino um e já começo outro. Posso não estar lendo o tempo inteiro, com tanta rapidez, né? Porque eu tô conciliando com outras coisas. Mas eu tô sempre com o livro na minha bolsa. Seja um Kindle, um livro físico. Antes de dormir já virou rotina. Todos os dias eu leio antes de dormir. Inclusive, é um grande de um sonífero, porque eu deito na cama, às vezes eu não tô com sono, pego o livro, leio 2 páginas, o sono vem. Porque é a atenção, né? Focada pra uma coisa que não é, assim, que não estimula o seu cérebro tanto, que não é aquela dopamina, que é um negócio pra te acalmar, pra você, enfim. Então, assim,
mais um ponto, aí não é 2025, considero em 24, 25, mas pelo menos é uma coisa que eu consegui manter, que esse ano de 2025 eu não perdi, né? Porque eu não li tanto quanto o ano passado, mas já tô na casa dos 20 livros, então muito bom, né? E aí, assim, ligando um pouco com a primeira questão da terapia, mas não só lá e também fora de lá, um outro ponto positivo do meu ano tem sido a tentativa de me conhecer mais, sabe? De observar coisas que eu gosto, de me respeitar mais, de ver se eu quero, se eu não quero fazer determinada coisa, antes de simplesmente fazer, de falar um sim pra alguém, sabe? Ter realmente atenção pra mim, tipo, o que eu quero, o que eu gosto. E aí isso vai pra várias esferas, assim, tanto esferas da vida pessoal, de, né, sair com alguém, encontrar com alguém, conversar com alguém, enfim, quanto coisas da vida profissional, né? Eu continuo aí na minha jornada de descoberta sobre o que eu quero fazer da minha vida. Eu estou trabalhando, mas estou ainda, não estou acomodada, sabe? No sentido mental. Eu sou muito nova e eu sei que os caminhos profissionais ainda vão se abrir para mim, mas eu tô tentando me alinhar para que eles se abram da melhor maneira possível, para que seja uma coisa que eu realmente quero e não uma coisa que vai ser só conveniente, sabe? Então, é realmente essa auto-observação ligada, assim, a várias coisas para tentar tomar as decisões certas, para tentar me inserir nos espaços adequados, nos espaços que vão me fazer bem. Me considero uma pessoa muito mais madura hoje, assim, no final desse ano. E vocês não têm ideia do quanto isso é, assim, gratificante, sabe? Do quanto isso te dá um orgulho. Porque eu vou fazer 25 anos, agora é dia 27. E, cara, eu sinto que a minha maturidade, ela tá tão além dos 25 anos que vocês não, sabe, vocês não têm ideia. E eu não tô falando isso assim, tipo, querendo me gabar, querendo falar, ai, nossa, ela é super madura. Gente, eu tô me sentindo mais madura a cada dia, sabe? E é algo pra se orgulhar totalmente, assim, totalmente. Eu tô mais madura, eu tô mais consciente, eu tô mais atenta. Eu acho que tem muito mais coisa que eu queria falar, mas acho que as reflexões principais aí sobre o meu ano e sobre a minha versão de 2025 são essas. E é essa versão que eu quero levar para 2026, que eu quero continuar aprimorando em 2026. Eu não acho que... Assim, ano passado eu fiz isso, nos anos anteriores eu fiz, provavelmente eu vou fazer, mas com outro olhar e com outra intenção, que é ali, escrever as metas, ver o que você quer pro seu próximo ano. E eu acho que tudo que eu vou colocar ali, é claro que eu quero algumas coisas materiais, quero chegar em alguns lugares e tal, isso vão ser coisas que eu vou tentar manifestar, que eu vou tentar alinhar, mas eu também vou focar muito nessa continuidade do meu crescimento enquanto pessoa, sabe? E tem muita coisa que eu sei que eu posso melhorar, que eu gostaria de já estar fazendo mais, por exemplo, eu ainda falho muito na meditação, é uma coisa que eu queria realmente inserir na minha vida, mas eu confesso que ainda não ainda não engatou. A escrita, né, eu tô fazendo com bastante frequência, tem sido muito bom também, era uma prática que eu não tinha e hoje ela faz toda a diferença pra mim. Escrever meus pensamentos, meus sentimentos, as coisas pelas quais eu sou grata, escrever também manifestações, né, pra alinhar elas com o universo, enfim, realmente tem coisas assim a melhorar, sempre tem, a gente sempre pode melhorar, mas eu sinto que eu tô no caminho certo, sabe? Então é isso que eu tenho pra hoje.
essas reflexões, eu espero que elas despertem alguma coisa em vocês, seja no sentido de reconhecer coisas boas que vocês também já fazem e já, fizeram nesse ano e se sentirem orgulhosos por isso, ou perceber coisas que vocês podem melhorar. E assim, não sei como vai ser 2026, espero que seja um ano muito bom, muito abençoado. Em alguns aspectos eu confesso que naquilo que não depende de mim, naquilo que é externo, eu fico um pouco preocupada, talvez, questões climáticas, tá tudo muito caótico nesse sentido. As pessoas também, as pessoas estão estranhas, as coisas estão mudando muito rápido, como já vem há um tempo, e isso é um pouco difícil de absorver, eu acho, mas ao mesmo tempo a gente só pode fazer aquilo que tá no nosso controle, no nosso alcance, que é cuidar da gente mesmo, melhorar a gente mesmo pra viver melhor, pra, sei lá. Então, é isso. Eu acho que cada um fazendo sua parte, cuidando de si, a gente consegue caminhar de uma maneira mais leve. E agora tá começando a chuva de novo aqui. Hoje tá chovendo o dia inteiro. Ontem também, de noite. Enfim, é isso, gente.